Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos estudar. Livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós está assim subdividido. Amós capítulo 1, o juízo contra Israel e outras nações. No capítulo 3, a sentença que Israel é culpado. No capítulo 5, exortação para buscar a Deus. No capítulo 6, Israel se corrompeu. No capítulo 7, visões proféticas. E no capítulo 9, os juízos de Deus. Quem era Amós? O Amós era um pastor de ovelhas, plantador de sicômoros, boieiro em Tecoa, a 10 quilômetros ao sul de Belém. O nome significa carregador de fardo. Foi chamado por Deus para profetizar em Judá e em Israel, denunciando as injustiças sociais e anunciando o castigo vindouro, pois Deus é um Deus justo. Ou seja, Amós ele não era um profeta de um sacerdote, uma pessoa voltada para a parte religiosa. Ele era um pastor de ovelhas, um trabalhador comum. Curiosidades aí do livro de Amós, né? Como já foi dito, ele era um pastor que morava numa cidade chamada Tecoa, ficava a quase 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. O profeta Amós viveu no século 8 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá e do rei Jeroboão em Israel, que era o reino do norte. O profeta Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi um discípulo de profeta ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Ele era um pastor chamado por Deus para profetizar. Toda a região de Israel foi sacudida pelo terremoto mencionado pelo profeta Amós, em Amós 1:1. Literalmente houve o terremoto. Não se sabe a data exata, provavelmente é o mesmo terremoto mencionado em Zacarias capítulo 14, versículo 5, que nós vamos estudar mais para frente. Um sinal de riqueza era ter decorações com marfim nas paredes de suas casas. Está escrito em Amós capítulo 3, versículo 15. O profeta Amós contra-atacou com uma visão escura e terror inescapável para os que não seguissem verdadeiramente a Deus. Todos serão julgados, está lá em Amós capítulo 5. Quando o profeta Amós diz que cuidava de figueira, ele fez mais do que colher frutos uma vez por ano. Para assegurar bons frutos, o agricultor tinha que fender a parte superior de cada figo durante o crescimento. Não existe nenhum lugar para se esconder de Deus, como está escrito em Amós capítulo 9, versículo 3. Está aí o profeta Amós clamando por justiça. Ele era um boieiro, um pastor de ovelhas. Curiosidades aí do livro do profeta Amós. Deus manda juízo com fogo. Amós capítulo 1, versículo 4 diz: Porei fogo à casa de Azeel e consumirei os palácios de Ben-Hadad. No versículo 7 diz: Porei fogo ao muro de Gaza e ele consumirá os seus palácios. No versículo 10, porei fogo ao muro de Tiro e consumirá os seus palácios. No 12, porei fogo a Temã e também vai consumir os palácios. No 14, porei fogo ao muro de Rabá e ele consumirá os seus palácios. Ou seja, o juízo de Deus contra todas essas nações. No capítulo 2, versículo 2, Deus manda juízo com fogo. Por isso porei fogo a Moabe, continuando ali aquele juízo de Deus contra as nações. E depois veio o juízo contra Israel, que diz no versículo 5 do capítulo 2, porei fogo a Judá e ele consumirá os palácios em Jerusalém. Amós capítulo 3 diz que todos concordaram viver em pecado. Porque diz: todas as famílias da terra, vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei a todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Ou seja, o pecado era comum a todas as pessoas. No capítulo 4, versículo 6, Deus manda juízo com a fome. Diz: também vos darei limpeza de dentes. Olha só que associação. Limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Limpeza de dentes, você não come, seu dente não suja. No versículo 12, ele faz um alerta a Israel. Portanto, assim te ferirei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mas não é aquele encontro
aquele encontro bonito, aquele encontro glorioso. É um encontro para o castigo, é um encontro para enfrentar a ira de Deus. No capítulo 5, versículo 14, Amós exorta a buscar a Deus. Buscai o bem e não o mal para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. No versículo 18, fala sobre o terrível dia do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Por isso é muita cuidado, às vezes a gente quer receber a presença de Deus, a gente quer amar o Senhor, mas a gente tem que observar primeiro como está o nosso coração para encontrarmos com o Senhor. Aí começa a questão das visões. No capítulo 7, as 3 visões proféticas de Amós. A primeira, né, ele fala a visão dos gafanhotos, que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôndia. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno. Tá aí as visões, né, de Amós, a visão dos gafanhotos, a visão do fogo, a visão da cesta de frutos e a visão do prumo. Visão do fogo, no versículo 4. Assim me mostrou o Senhor, eis que Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e devorou uma parte da terra. No versículo 5 diz, né? Senhor Deus, cessa e eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno. Depois ele tem a visão do prumo. Mostrou-me também, eis que estava o Senhor sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse: que vês tu, Amós? Ele disse: um prumo. Então disse: eis que porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Condenação aos profetas, ao profeta, né? Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Jeroboão, como todos conhecem, é o rei que pecou contra o Senhor. Deus levantou Amós para poder profetizar contra ele. E então o sacerdote Amazias levantou-se contra o profeta Amós e pediu que Jeroboão matasse a Amós, né? Tanto que diz, portanto diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e certamente será levado para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come pão e ali profetiza. Ou seja, não é profetizar no reino do norte, vai lá para o sul. Então foi um enfrentamento terrível entre Amós e Amazias. No capítulo 8, no versículo 2, tem a visão dos frutos. Então o Senhor disse, né, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por eles. E aí no versículo 11 vem sobre a fome. Eis que vem dias, a verdadeira fome, né? Em que haverei fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós capítulo 9, versículo 5 fala sobre a grandiosidade de Deus. Deus é poderoso, o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, ela se derrete, todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um rio e abaixará como o rio do Egito. Os juízos de Deus são realmente terríveis. No versículo 11 fala sobre a restauração de Israel. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. E assim termina o livro de Amós. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo do livro de Amós, que você possa ler aí com atenção os 9 capítulos. Aí tem essa imagem representando o prumo, o cesto, né, todas as visões que Amós teve e como profetizou durante o reinado de Jeroboão, rei de Israel. E lembre-se, se você não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.